Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. James Whitman estava sentado em seu escritório iluminado, cercado por paredes de vidro que ofereciam uma vista deslumbrante de Manhattan. Apesar de seu sucesso colossal, vários negócios prósperos, iates e propriedades de luxo, um pequeno detalhe acabará de perturbar sua paz: um aluguel atrasado. Normalmente, esse tipo de incidente não o incomodava. Mas desta vez, uma curiosidade mais profunda do que uma simples questão financeira despertou nele. Ele se inclinou sobre a tela do sistema de segurança, examinando as imagens do pequeno prédio que possuía em um bairro operário do Brooklyn. Lá nos fundos de um apartamento modesto, viu uma jovem negra. Seus ombros estavam curvados de exaustão, suas mãos rápidas e hábeis costurando uma peça de roupa. Cada movimento parecia calculado, preciso, mas tingido de fadiga e tensão. Seus olhos, grandes e alertas, revelavam tanto a concentração quanto o medo de nunca concluir sua tarefa. James sentiu uma mistura inesperada de emoções: espanto, admiração e algo que não sentia há anos, uma pontada de consciência. Quem era aquela jovem? Por que ela estava trabalhando tanto até a exaustão quando um simples pagamento de aluguel teria sido suficiente para aliviá-la? Ele observou a cena por um longo tempo, notando a precisão de seus movimentos, a velocidade com que ela consertava, montava e moldava o tecido. Havia uma graça silenciosa, quase hipnótica, em seus movimentos que dinheiro não podia comprar. A luz do dia filtrava-se pelas cortinas sujas do quarto, criando padrões de luz e sombra no chão. Agulhas dançavam, fios se emaranhavam, e James ficou paralisado, incapaz de desviar o olhar. Percebeu então que aquele pequeno atraso no aluguel não era apenas uma formalidade financeira. Era uma janela para um mundo que ele desconhecia, um mundo de luta, perseverança e dignidade. Sem entender o porquê, ele se levantou, colocou seu copo de uísque sobre a mesa e murmurou para si mesmo: "Quem é você, jovem, para carregar tanto peso sozinha?" Naquele momento, James Whitman soube que aquele encontro casual revolucionaria sua visão de mundo, e talvez, mudaria sua vida para sempre. Aquele simples atraso no aluguel abriu uma porta que ele jamais imaginara atravessar. A realidade invisível daqueles que trabalham nas sombras e o poder extraordinário oculto em um único ser humano. James Whitman não conseguia mais ignorar a imagem que via na tela do seu sistema de segurança. O cansaço visível no rosto da jovem e a maneira como ela se dedicava a costurar cada ponto com uma precisão quase obsessiva o assombravam. Ele decidiu que precisava ver com os próprios olhos o que estava acontecendo naquele apartamento no Brooklyn. Em poucos minutos ele estava em seu carro de luxo, percorrendo as ruas movimentadas do bairro operário. As vitrines, as crianças brincando na calçada e o cheiro de pão fresco de uma padaria próxima contrastavam fortemente com seu mundo de vidro, cromo e opulência. Chegando em frente ao prédio, ele examinou a fachada em ruínas. O contraste com os arranha-céus reluzentes era impressionante. Subiu a escada rangente até o segundo andar e bateu suavemente na porta do quarto dos fundos, onde vira a jovem. Depois de um instante, a porta se abriu e uma voz cansada, porém firme, respondeu: "Sim?" James, um pouco surpreso com a firmeza da voz, apresentou-se. "Olá, sou James Whitman. Sou o dono deste prédio. Eu só queria saber uma coisa sobre o aluguel." A jovem o encarou por um instante, com os olhos revelando uma desconfiança instintiva. Suas mãos estavam manchadas de tinta e linha, e alguns fios de cabelo escapavam do rabo de cavalo. "Maya Johnson", disse ela finalmente. "Sou eu quem mora aqui. E você é?" "James Whitman", repetiu ele com um leve sorriso, um pouco incomodado com a vigilância dela. Eu queria ter certeza de que estava tudo bem." Maya suspirou e gesticulou para dentro. "Entre se quiser, mas estou um pouco ocupado." James entrou e imediatamente se impressionou com o contraste com o seu mundo. O cômodo era minúsculo, atulhado de tecidos, carretéis de linha e máquinas de costura. Uma única lâmpada iluminava fracamente o pequeno espaço, projetando sombras instáveis nas paredes cobertas de esboços. O ar estava quente, saturado com o cheiro de tecido e o suor do trabalho duro. "Eu não queria te incomodar", murmurou James ao se aproximar, impressionado com a cena. "Nunca vi ninguém trabalhar com tanta dedicação." Maya parou por um momento, olhando para ele com uma mistura de suspeita e curiosidade. "Devoção?", ela disse suavemente. "Não se trata de dedicação. Trata-se de sobrevivência. Você não consegue entender." James sentiu uma pontada no coração. Percebeu então que o dinheiro, o luxo e o poder aos quais sempre tivera acesso nunca lhe deram a mínima ideia de como era realmente lutar por cada centavo.
Quero entender, respondeu ele com sinceridade. Se me permite, gostaria de aprender, com você. Maya levantou uma sobrancelha em descrença, mas um lampejo de curiosidade cruzou seu olhar cansado. Você tem dinheiro, muito dinheiro. E ainda assim está aqui, assistindo alguém trabalhar até a morte. Por quê? James ficou em silêncio por um momento. Então sussurrou quase para si mesmo. Porque acredito que algumas lições não se aprendem no escritório de vidro. E por quê? Tenho a sensação de que você tem algo a me ensinar, Maya Johnson. Pela primeira vez em muito tempo, Maya deu um pequeno sorriso, uma mistura de desafio e respeito. Naquele dia, naquele pequeno quarto dos fundos do Brooklyn, dois mundos aparentemente separados colidiram. E nenhum deles saiu ileso. O despertador de Maya tocou às 5h30, muito antes que a maioria dos moradores do bairro pensassem em abrir os olhos. Seu pequeno apartamento, que ela dividia com algumas caixas e uma cama estreita demais, já estava tomado pelos primeiros raios de sol que se filtravam pelas cortinas furadas. Ela se espreguiçou cansada e respirou fundo. Todos os dias começavam com a mesma rotina: fazer um café preto, verificar suas mensagens e se preparar mentalmente para um dia que duraria muito mais do que 24 horas. Às 6h, ela já estava nos corredores do metrô, com a mochila carregada de tecidos e esboços. Cada estação era um desafio: empurrões, cheiros fortes, atrasos. Mas Maya seguiu em frente imperturbável. Ela havia aprendido a navegar no caos sem jamais demonstrar fraqueza. Cada pessoa por quem passava era apenas parte do cenário, mas seus olhos permaneciam atentos aos detalhes: um fio solto, uma costura mal feita, uma oportunidade imperdível. Seu trabalho principal era nos fundos de uma pequena loja de armarinhos, onde costurava encomendas para alguns clientes fiéis. Os dias passavam em um turbilhão de máquinas de costura, tecidos coloridos e o cheiro de algodão e linho. Seus dedos, hábeis e precisos, percorriam o tecido como se conhecessem cada ponto antes mesmo que ela decidisse costurá-lo. Mas cada costura, cada esforço, custava-lhe uma parte de sua energia vital. Na hora do almoço, ela se sentava por alguns minutos para comer um sanduíche seco, muitas vezes frio, enquanto as agulhas continuavam seu balé frenético. Maya sonhava em criar sua própria linha de roupas há anos, mas as contas, o aluguel e as compras de supermercado a impediam constantemente. Quando finalmente saiu da loja de armarinhos no final da tarde, seus braços pesados ainda carregavam as sacolas de tecido que precisava levar para casa para terminar os pedidos da noite. Em casa, ela continuou trabalhando até tarde da noite, com os olhos cansados, mas determinados, fixos em cada ponto, cada detalhe. Cada costura que pudesse transformar uma simples peça em uma obra-prima. E no entanto, apesar do cansaço, Maya nunca reclamou. A dor nas costas, as olheiras, a fome ocasional, tudo isso era secundário. O que importava era a sua visão. Cada peça de roupa que ela criava, cada costura perfeita, era uma promessa silenciosa que ela fazia a si mesma. Ela teria sucesso independentemente dos obstáculos. Naquela noite, quando ela finalmente parou para recuperar o fôlego, seu telefone vibrou. Uma mensagem: seu aluguel foi pago. Anônimo. Maya congelou. Quem poderia fazer isso? E por quê? Ela sabia que ninguém ao seu redor conseguiria escapar impune. O cansaço a deixou ainda mais perplexa, mas um vislumbre inesperado de esperança cruzou seus olhos cansados. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que talvez o mundo não estivesse totalmente contra ela. Sem saber, essa ação seria o início de um encontro que mudaria sua vida, e a de James Whitman, o milionário intrigado por sua determinação e coragem silenciosa. James Whitman não conseguia mais se concentrar em seus arquivos. A imagem de Maya, exausta mas teimosa, continuava a se repetir em sua mente. Tudo em seu andar, a maneira como ela trabalhava com intensidade silenciosa, o fascinava. Ele não era alguém que se deixava comover facilmente, mas algo nela despertava nele uma curiosidade que ele nunca havia sentido antes. Decidiu retornar, não para resolver uma questão de aluguel desta vez, mas para entender a vida daquela jovem que observara através da tela. Ao entrar no bairro, percebeu como seus mundos eram diferentes. Aqui as ruas eram vivas, mas barulhentas e às vezes implacáveis. Ali, seus arranha-céus brilhavam com vidro e luz, mas permaneciam frios e impessoais. James aproveitou o momento para observar o prédio de fora. A placa da loja de armarinhos rangia com o vento e a tinta descascava. Ele subiu a escada de madeira desgastada, com o coração batendo forte de curiosidade misturada com apreensão. Bateu na porta e após um silêncio, Maya apareceu, com as mãos manchadas de linha e os olhos semicerrados de cansaço. Você de novo.
Ela perguntou meio surpresa, meio irritada. Sim, respondeu James com um sorriso sincero. Eu queria entender. Entender por que alguém trabalharia tanto por tão pouco. Maya levantou uma sobrancelha, intrigada, mas cautelosa. E você acha que consegue entender algo que nunca vivenciou? Quero tentar, disse ele calmamente. Por quê? Porque acredito que há coisas que não se aprendem num escritório de vidro ou numa conta bancária. Maya o observou por um momento. Ele falava com sinceridade, e essa sinceridade contrastava com o mundo superficial que ela imaginava por trás de suas roupas caras. Ela sentiu lentamente, com uma mistura de desafio e curiosidade nos olhos. Tudo bem, disse ela. Pode entrar. Mas não espere que eu lhe mostre tudo. Você pode ficar chocado. Lá dentro, o cheiro de tecido, cera e suor impregnava o ar. As máquinas de costura zumbiam incansavelmente. As mãos de Maya voavam sobre o tecido, cada movimento preciso e rápido, cada ponto perfeitamente alinhado. James observava em silêncio, fascinado pela maestria dela. Você é realmente incrível, disse ele finalmente, com a voz cheia de admiração. Como consegue manter essa energia? Não é energia, respondeu Maya, enxugando a testa. É necessidade. Cada costura, cada peça de roupa, cada centavo ganho é um passo em direção a algo melhor. Não posso me dar ao luxo de parar. James sentiu uma estranha humildade invadi-lo. Em seu mundo tudo era fácil, instantâneo, e no entanto ali estava ele, naquele pequeno e modesto espaço, admirando a força silenciosa de uma jovem que, sem luxo ou privilégio, moldava sua vida com coragem e determinação. Quero aprender com você, sussurrou ele. Não para mudar a sua vida, mas para entender a minha. Maya sorriu levemente, divertida e confusa. Entendeu a minha? Muito bem, senhor milionário. Se você acha que consegue acompanhar, então fique. Mas saiba de uma coisa, você verá a realidade e ela não é bonita. James assentiu, determinado. Sabia que essa curiosidade o transformaria, assim como Maya acabaria descobrindo que aquela estranha rica não era apenas uma espectadora, mas alguém pronta para fazer a diferença, contanto que ele aprendesse a respeitar o mundo dela, suas lutas e sua dignidade. Nos dias que se seguiram, James pensou incessantemente em Maya. Ele não parava de ver suas mãos habilidosas costurando com uma precisão hipnótica, seus olhos cansados, mas determinados, e aquela força silenciosa que parecia quase sobrenatural. Todas as noites, ele se perguntava como poderia ajudá-la sem quebrar seu orgulho ou comprometer sua independência. Certa manhã, ele tomou uma decisão. Foi discretamente ao banco e pagou anonimamente o aluguel atrasado de Maya. Seu gesto era simples, mas para ele, era uma forma de mostrar a ela que alguém notava seus esforços e que não era indiferente à sua luta diária. Maya, voltando para casa após um longo dia de costura, abriu sua caixa de correio. Encontrou um envelope contendo o aviso de pagamento do aluguel. Seus olhos se arregalaram. O quê? Ela sussurrou incrédula. Ela releu o documento várias vezes, pensando primeiro que se tratava de um erro. Mas não havia dúvida. O aluguel estava pago integralmente e com a nota pago por terceiros. Seu coração batia acelerado. Quem poderia fazer isso? E por quê? Naquela noite, na sala dos fundos, ela falou sobre isso com sua amiga e colega de trabalho. Escute, eu não entendo. Meu aluguel. Alguém pagou. Isso é incrível, disse a amiga. Talvez um admirador secreto? Um admirador secreto? Murmurou Maya cética. Não conheço ninguém aqui que se safaria com isso. Apesar do cansaço, ela sentia uma estranha mistura de gratidão e confusão. Esse gesto anônimo, embora discreto, despertara nela um vislumbre de esperança que ela não sentia há muito tempo. Pela primeira vez em meses, ela se permitiu sorrir, mesmo que permanecesse cautelosa. No dia seguinte, James deu mais um passo. Apareceu na porta de Maya, desta vez sem pretexto financeiro. Vou lá, disse ele calmamente. Eu queria verificar se estava tudo bem. Tudo bem, respondeu Maya, cautelosa, mas educada. Obrigada, eu acho. Ela sentiu que algo havia mudado. Não se tratava apenas de um senhorio rico vindo verificar seu prédio. Havia autenticidade em seu olhar, uma curiosidade sincera e respeitosa. Eu não quero te incomodar, disse James hesitante. Mas acho que seu trabalho merece reconhecimento. Você é incrível, Maya. E eu queria poder te ajudar. Maya o encarou surpresa com a franqueza e a gentileza de suas palavras. Ela estava acostumada a se virar sozinha, a confiar apenas em si mesma. A ideia de que um estranho pudesse realmente querer ajudá-la, sem segundas intenções, a perturbava. Por que você está fazendo isso? Ela finalmente perguntou, com a voz trêmula. Porque acredito que algumas pessoas merecem ser notadas, respondeu James. E você, Maya Johnson, você é uma dessas pessoas.
Um silêncio se instalou, carregado de tensão e curiosidade. Maya compreendeu que aquele homem não estava apenas intrigado com seu trabalho, ele estava intrigado com ela, com sua força, resiliência e humanidade. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu vista, não pelo que possuía ou pelo que podia oferecer, mas por quem ela realmente era. Aquele gesto simples, aquele pagamento anônimo e aquela visita inesperada marcaram o início de um relacionamento complexo e profundo. James acabará de cruzar um limite. Ele não era mais apenas um espectador. Estava começando a entrar no mundo de Maya, e ela teria que decidir se o deixaria entrar. No dia do encontro formal, o ar na sala dos fundos parecia carregado de eletricidade. Maya estava curvada sobre sua máquina de costura, o rosto marcado pelo cansaço e pela concentração, quando James entrou, silenciosamente, quase cautelosamente. Olá, ele disse, tentando não soar imponente. Maya olhou para cima, franzindo a testa. Olá, você de novo. O que você quer desta vez? James deu alguns passos no espaço estreito, observando os tecidos, carretéis de linha e esboços espalhados sobre as mesas. Eu queria falar com você. Não sobre aluguel, não sobre finanças, só com você. Maya suspirou e colocou as mãos sujas de linha sobre a mesa. A falar comigo? O senhor não sabe nada da minha vida, Sr. Whitman. O senhor viu alguns vídeos e pagamentos anônimos. Isso não é suficiente para entender como é lutar todos os dias. Eu sei, admitiu ele. E não pretendo entender, mas quero aprender. Um silêncio se instalou. Maya o examinou atentamente, avaliando sua sinceridade. Então, ela se levantou e deu alguns passos em sua direção. Você tem dinheiro, muito dinheiro, e escolheu vir para cá. Por quê? Porque eu. James respirou fundo, com as mãos ligeiramente cerradas. Porque você é diferente. Não da maneira que alguns pensam, mas na maneira como você encara tudo, na sua determinação. Você se recusa a ceder, mesmo quando tudo está contra você. É impressionante. Maya olhou para baixo, comovida apesar de tudo. Ela não estava acostumada a que as pessoas notassem sua força, especialmente daquele jeito. Determinação nem sempre compensa, disse ela suavemente. Às vezes não muda nada. Talvez, respondeu James, mas às vezes inspira. Você me inspira. Ela olhou para ele, intrigada, seus olhos brilhando com uma mistura de desafio e curiosidade. Você acha que consegue me acompanhar no meu mundo de trabalho e luta? Ela disse, com um leve sorriso nos lábios. Não entendo, disse ele. Entenda. Isso é diferente. Seus olhares se encontraram, uma mistura de respeito mútuo e tensão palpável. James percebeu que não se tratava apenas de admirar uma jovem corajosa, era reconhecer um mundo que ele ignorava. Um mundo moldado pela resiliência e pelo esforço silencioso. Tudo bem, disse Maya finalmente. Você pode ficar, mas saiba que este mundo não é gentil. Você pode ficar decepcionada, chocada, ou pior, frustrada. Estou pronto para aprender, respondeu James com determinação. Pela primeira vez, eles se entenderam sem a necessidade de mais palavras. Esse encontro presencial marcou o início de um vínculo complexo e frágil, baseado em respeito, curiosidade e uma admiração mútua que só aumentaria a cada dia. Naquela noite, quando Maya retornou ao trabalho e James assistiu em silêncio, ambos sabiam que o encontro mudaria suas vidas para sempre. Atrasos no pagamento do aluguel e horas de costura não eram mais apenas restrições ou obrigações, estavam se tornando o ponto de partida para uma história inesperada, onde dois mundos diametralmente opostos aprenderiam a se entender. Com o passar das semanas, a presença de James na sala dos fundos tornou-se menos surpreendente para Maya. Ele nunca interferia em seu trabalho, nunca tocava nas máquinas e simplesmente observava, ocasionalmente fazendo perguntas ou elogiando seu trabalho. Mas aos poucos, ele se tornou um guia silencioso, um mentor inesperado. Certa tarde, enquanto o sol filtrava pelas cortinas, James se aproximou com um pequeno caderno na mão. Maya, disse ele suavemente, pensei em algo. Acredito que seu talento merece mais do que essas modestas encomendas. Posso ajudá-la a criar sua própria linha de roupas se quiser. Maya olhou para cima surpresa e desconfiada. Meu próprio? O quê? Ela disse, incrédula. Você está brincando, não é? De jeito nenhum, respondeu James, sério. Mas quero que você entenda que isso não é um presente. É uma oportunidade. Você decide se quer aproveitá-la ou não. Ela esfregou os olhos, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Por que eu? Você poderia ajudar qualquer um. Não, disse ele com firmeza. Estou te ajudando porque acredito em você. Você tem algo que muitos não têm: determinação, precisão e a capacidade de transformar dificuldade em arte.
Maya se levantou e começou a andar de um lado para o outro no espaço estreito, com a mente fervilhando de perguntas e dúvidas. Mas eu nunca tive dinheiro, contatos ou recursos para criar algo tão grande. Como você poderia me ajudar a superar tudo isso? James sorriu para ele calmamente. Eu te darei os meios, não a glória. Os contatos, os materiais, os conselhos, mas todo o crédito será seu. Você será livre para criar, decidir e ter sucesso por conta própria. Maya o encarou por um longo tempo. O que ele estava oferecendo era muito mais do que assistência financeira, era uma mentoria de verdade, baseada no respeito ao seu talento e autonomia. Ela sentiu uma mistura de entusiasmo e medo. Muito bem, disse ela finalmente. Mas saiba de uma coisa, não aceito ser tratada como um projeto ou uma curiosidade. Sou a única responsável pelo meu trabalho e pelo meu sucesso. Eu não esperaria nada menos, respondeu James com um sorriso. Estarei aqui para te guiar, não para te dizer o que fazer. Assim começou a verdadeira colaboração entre eles. James, rico e experiente no mundo dos negócios, trouxe seu conhecimento, contatos e recursos. Maya, talentosa e incansável, trouxe sua criatividade, precisão e visão. Juntos formaram uma aliança improvável, onde cada um aprendeu com o outro e onde o respeito e a confiança foram construídos de forma lenta, mas constante. Com o passar dos dias, James descobriu os mínimos detalhes do trabalho de Maya, a maneira como ela escolhia os tecidos, a paciência que dedicava a cada ponto, a atenção que dedicava aos mínimos detalhes. Maya, por sua vez, aprendeu a entender as estratégias da indústria da moda, a gestão de pedidos e clientes, e até mesmo o valor de se permitir aceitar ajuda. Uma noite, enquanto guardavam os últimos pedidos, Maya suspirou e disse: "Sabe, James, nunca pensei que o milionário entenderia o valor do trabalho duro. E ele murmurou, nunca pensei que uma jovem em uma pequena loja pudesse me ensinar tanto sobre a verdadeira determinação." Pela primeira vez, eles se viam não como chefe e empregado ou rico e pobre, mas como duas pessoas capazes de aprender uma com a outra. Nascia uma confiança mútua, frágil mas poderosa, pronta para enfrentar os desafios que os aguardavam. Maya acordou naquela manhã com uma sensação estranha no peito, uma combinação de entusiasmo, medo e dúvida. O projeto que James havia proposto parecia próximo, mas ela se sentia sobrecarregada pela responsabilidade e pela enormidade do que a esperava. Ela sabia que cada escolha, cada ponto, cada decisão poderia determinar o futuro de sua carreira. Enquanto ela montava sua máquina de costura, ela murmurou para si mesma: "Não posso me dar ao luxo de falhar, não depois de toda essa jornada." Suas mãos tremiam levemente enquanto ela começava a juntar os pedaços de tecido. O cansaço das últimas semanas se fazia sentir, e sua mente estava tomada por pensamentos conflitantes. Devo aceitar a ajuda do James completamente? Posso fazer isso sozinho? Ou preciso dele? A tensão aumentou quando ela recebeu uma mensagem de James. Conversei com alguns contatos da indústria da moda. Eles estão interessados no seu trabalho. Precisamos nos preparar para a apresentação. Maya sentiu o coração disparar. A oportunidade era real, tangível, mas avassaladora. Ela se levantou, entrou no estúdio e olhou ao redor para os tecidos, esboços e protótipos que havia criado sozinha. Cada peça era parte de sua vida, de sua identidade, de seu trabalho árduo. A ideia de que outra pessoa pudesse agora influenciar ou ver essas criações a enchia de apreensão. Mais tarde, James chegou, conforme combinado, com uma maleta cheia de amostras de tecidos de alta qualidade e contatos profissionais. "Pronto?" ele perguntou suavemente. Maya respirou fundo. "Pronto, eu acho. Mas saiba que não quero que você faça o trabalho por mim. Quero ter sucesso sozinho." "Não tenho dúvidas", respondeu James com um sorriso. "Estou aqui para te apoiar, não para te substituir." Nas horas seguintes, eles trabalharam lado a lado. James ofereceu conselhos sobre a apresentação e detalhes do negócio, enquanto Maya refinava cuidadosamente seus designs. Mas apesar da colaboração, uma sensação de dúvida persistia na mente de Maya. Ela temia não estar à altura, decepcionar James ou, pior, trair sua própria visão ao tentar agradar os outros. "James", ela finalmente sussurrou, recuperando o fôlego. "E se eu estiver errada? E se eu não conseguir?" Maya respondeu ele calmamente: "Você passou a vida inteira transformando obstáculos em oportunidades. Essa dúvida é normal, mas não define seu talento. Cada ponto que você costura, cada decisão que você toma, é sua. Estou aqui apenas para te lembrar que você consegue." Essas palavras ressoaram profundamente dentro dela. Ela entendeu que o medo e a dúvida eram companheiros naturais no caminho para o sucesso, mas não deveriam paralisá-la.
Retornou ao trabalho com determinação renovada, concentrada em cada detalhe, cada costura, cada fibra do tecido. No final do dia, Maya parou, olhou para o seu trabalho e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu orgulho do que havia conquistado. O caminho ainda era longo, repleto de desafios e pressões, mas ela agora sabia que podia contar consigo mesma, e com James no papel discreto, porém forte, de mentor. Aquele dia marcou uma virada. Maya percebeu que ambição e independência não eram incompatíveis com ajuda externa. Pelo contrário, a colaboração poderia ampliar sua força se ela mantivesse sua integridade e visão intactas. As semanas se passaram em um turbilhão de trabalho, revisões e refinamentos. Maya passava os dias desenhando, costurando e montando suas criações, e as noites refletindo sobre cada detalhe da próxima apresentação. Cada ponto, cada tecido, cada acabamento era pensado com precisão. Seu apartamento, antes um mero quarto dos fundos para sobrevivência, agora parecia uma verdadeira oficina criativa, repleta de esboços, tecidos e protótipos. Certa manhã, James chegou com um grande sorriso e um pequeno caderno na mão. Maya, disse ele, entusiasmado, tenho ótimas notícias. Conversei com o júri de um concurso local para jovens designers, e eles querem ver seu trabalho. É uma ótima oportunidade para mostrar seu talento. Maya sentiu uma mistura de excitação e nervosismo tomar conta dela. Ela sabia que aquela competição poderia ser um passo decisivo em sua carreira, mas a pressão era imensa. Eu não sei se estou pronta, ela sussurrou. E se eu cometer um erro? Você está pronto, respondeu James, confiante. Você se esforçou mais do que qualquer pessoa que já conheci. O erro não é tentar, mas sim não tentar. Nos dias seguintes, Maya se dedicou inteiramente à criação de um protótipo que representasse sua visão e identidade. Um vestido que combinasse elegância, ousadia e singularidade, com detalhes sutis, porém precisos, que refletissem seu trabalho árduo e sua personalidade. Cada costura contava uma história, cada dobra revelava sua maestria e paixão. Chegou o dia da competição. Maya, vestida com simplicidade, mas com determinação, apresentou sua criação aos jurados. As luzes, os olhares críticos e a atmosfera competitiva poderiam tê-la paralisado. Mas ela permaneceu concentrada, orgulhosa do que havia conquistado. Enquanto os jurados examinavam seu vestido, os murmúrios começaram. Os jurados ficaram impressionados com a precisão da costura, a qualidade dos tecidos e a originalidade do design. Pela primeira vez, Maya percebeu que seu talento, nutrido por anos de esforço e perseverança, estava sendo reconhecido por profissionais de fora do seu pequeno mundo. Após alguns momentos de deliberação, o júri anunciou a vencedora. O nome de Maya ecoou pela sala. Ela sentiu o coração disparar. Emoção, surpresa e orgulho se misturaram, e pela primeira vez, ela se permitiu sentir-se plenamente legítima. James, na plateia, sorriu com a reação de Maya. Ele sabia que aquele momento era mais do que apenas uma vitória na competição. Era uma prova tangível de que sua perseverança e trabalho duro haviam valido a pena. Você fez mais do que vencer, murmurou James ao se juntar a ela após a cerimônia. Você mostrou ao mundo o que eu sempre soube, você é excepcional. Maya olhou para ele, com os olhos brilhando de gratidão e emoção. Obrigada. Obrigada por acreditar em mim, James. Nunca pensei que isso fosse possível. Eu não fiz tudo isso, disse ele suavemente. Você fez. Eu só abri uma porta. Você cruzou a soleira. Esse reconhecimento marcou uma virada na vida de Maya. Ela percebeu que seus anos de esforço, sacrifício e luta finalmente haviam valido a pena. E para James esse momento reforçou sua crença de que às vezes, observar e apoiar sem impor permite que talentos excepcionais brilhem. O encontro casual entre um milionário e uma jovem e exausta costureira negra não foi mais apenas uma coincidência. Foi o início de uma colaboração e amizade que redefiniria a vida de ambos. Os meses seguintes foram intensos. Maya, agora totalmente envolvida em seu projeto, trabalhou incansavelmente para finalizar sua primeira linha de roupas. Cada criação foi pensada para refletir seu estilo único, cortes ousados, tecidos de qualidade e detalhes meticulosos que revelavam seu trabalho árduo e visão artística. James estava sempre ao seu lado, não para orientá-la, mas para fornecer conselhos e contatos no exigente mundo da moda. Você está pronto para o lançamento? James perguntou certa manhã enquanto inspecionavam as últimas peças na oficina. Maya assentiu, seu rosto marcado por olheiras, mas iluminado por uma nova determinação. Mais do que nunca. Cada ponto, cada detalhe foi verificado. Tudo está perfeito. O dia do lançamento chegou. Maya havia organizado uma pequena apresentação privada para investidores, jornalistas e influenciadores da moda.
A tensão no ar era palpável, mas Maya permaneceu focada. Ela sabia que aquele momento valia todos os sacrifícios, todas as noites sem dormir e todas as horas gastas costurando exaustivamente. Quando os clientes descobriram sua linha, as reações foram imediatas: admiração, surpresa e admiração. Os detalhes refinados, a originalidade das criações e a qualidade impecável foram unanimemente elogiados. Os pedidos chegaram rapidamente e, pela primeira vez, Maya viu os frutos de seu trabalho árduo se materializarem em forma de sucesso e reconhecimento. Veja, Maya, disse James, sorrindo, o mundo está finalmente reconhecendo o que ouvi desde o primeiro dia. Seu talento é excepcional. Maya sentiu uma onda de emoção tomar conta dela. Lembrou-se daquelas noites costurando até a exaustão, de cada momento de dúvida e solidão. E agora, todo o trabalho, todos os sacrifícios, tudo finalmente fazia sentido. Eu não acredito que isso é real, ela sussurrou. Eu trabalhei tanto sozinha, e agora? Isso é inacreditável. Você não trabalhou sozinho, respondeu James suavemente. Eu estava lá, claro, mas foi você quem conquistou tudo. Todo sucesso é seu. Para Maya, este dia marcou não apenas um sucesso profissional, mas também uma vitória pessoal. Ela provou que uma jovem negra de um bairro modesto podia não apenas sonhar alto, mas também alcançar a excelência. As barreiras sociais e econômicas, as dúvidas e o cansaço acumulados ao longo dos anos foram superados graças à sua perseverança e visão. James, por sua vez, permaneceu ao lado dela, admirado e humilde. Ele entendia que havia aprendido tanto com Maya quanto ela com ele. O valor do trabalho duro, a importância da resiliência e a beleza de apoiar sem impor. No final do dia, quando as luzes da oficina se apagaram, Maya se virou para James. Obrigada, James, por tudo. Nunca pensei que minha vida pudesse mudar assim. Isso é só o começo, disse ele com um sorriso. O melhor ainda está por vir. Pela primeira vez, Maya sentiu-se totalmente no controle do seu destino. Sua ascensão não foi apenas profissional, mas também pessoal. Ela havia encontrado sua voz, sua confiança e uma força que nenhuma fadiga ou obstáculo poderia lhe tirar. Poucos meses após o lançamento de sua primeira linha, Maya realizou seu sonho. Seu nome começava a circular no mundo da moda, e suas criações eram procuradas por sua originalidade e qualidade. Cada sucesso, cada pedido, cada elogio recebido era resultado de seu trabalho árduo, sacrifício e perseverança. Naquela manhã, em sua oficina agora espaçosa e iluminada, Maya parou por um momento para contemplar os protótipos, esboços e encomendas prontos para serem enviados. Ela sorriu, uma mistura de orgulho e emoção. Então, como de costume, ergueu os olhos e viu James entrar. Olá, disse ele com um sorriso sincero. Como está o designer mais determinado que conheço? Maya riu suavemente, um raro som de leveza em seu mundo, até então marcado pelo cansaço. Olá, James. Acho que o mais determinado, sim, graças a você também, de certa forma. Eu? Ele sussurrou, um pouco surpreso. Sim, ela respondeu. Você me apoiou, me guiou, mas nunca me impôs. Você respeitou meu espaço e meu trabalho. Poucas pessoas teriam feito isso. James se aproximou e observou o trabalho de Maya, admirando a precisão de cada costura, a finura de cada tecido e a consistência da linha completa. Você fez mais do que apenas ter sucesso, disse ele. Transformou dificuldade em arte. Provou que perseverança e talento não conhecem limites. Um silêncio cúmplice se instalou. Maya sentiu uma profunda emoção invadi-la. Gratidão, reconhecimento, mas acima de tudo a certeza de que havia encontrado em James um aliado raro, alguém capaz de enxergar além das aparências e apoiar sem dominar. Nunca esquecerei o que você fez por mim, disse ela finalmente. Nem como você me fez acreditar que meus sonhos poderiam se tornar realidade. E eu nunca esquecerei o que você me ensinou, respondeu James. Você me lembrou que resiliência, coragem e dignidade diante da adversidade realmente significam. Eles trocaram um olhar cheio de respeito e cumplicidade. Não se tratava de uma relação entre chefe e empregado, rico e pobre ou mesmo de simples amizade. Era um vínculo forjado pela adversidade, perseverança e respeito mútuo, um vínculo que havia transformado a vida de ambos. Naquele dia, no ateliê repleto de tecidos leves e coloridos, Maya compreendeu que sua jornada não era apenas de ascensão profissional, mas de verdadeira transformação pessoal. Ela não era mais apenas uma jovem exausta que costurava incansavelmente para sobreviver. Ela havia se tornado uma designer reconhecida, confiante e pronta para enfrentar todos os desafios futuros. James, por sua vez, percebeu que sua riqueza e poder haviam adquirido um novo significado: observar, aprender e apoiar talentos excepcionais sem nunca diminuí-los.
O milionário ficará chocado ao descobrir uma jovem exausta pelo trabalho diário, mas esse choque fora o ponto de partida para um encontro que mudaria a vida de ambos. E naquela pequena oficina no Brooklyn, em meio aos tecidos e sonhos realizados, James e Maya sorriram, sabendo que o reconhecimento, o respeito e a admiração mútua eram as maiores conquistas de todas.